Urgente, a vitória de Magyar na Hungria acabou com Putin e Trump. Os velhos roteiros desmoronam diante de nós. Novas eleições na Rússia e troca urgente de presidente nos Estados Unidos. Um golpe épico em toda a estrutura de influência. Você tem que ver isso com seus próprios olhos. O espírito japonês entra na luta. Samurais lutam lado a lado com as forças ucranianas. A aliança entre Kiev e Tóquio fez o impossível. Um avanço de drones que cruzou as fronteiras do continente. E essa é uma péssima notícia para a Rússia. A Europa está mudando o tom. A Grã-Bretanha esmagou o Kremlin no mar. Londres inicia uma limpeza feroz da frota de Putin. A tensão no oceano cresce a cada minuto. A Rússia perdeu a iniciativa onde menos esperava. Putin e Kim Jong-un se enfrentaram no principal embate e o impacto ecoou pelo mundo inteiro. Será que a amizade de fachada deles, que ontem parecia inabalável, tá ruindo? Tudo isso em nossa edição Ponto Infernal. Não faz mais sentido esconder isso. Enquanto Putin focava nas eleições na Hungria, ele mesmo acabou ficando de fora. Em Moscou, um golpe, novas eleições, limpeza total no poder e o fim da tal operação especial. O roteiro guardado para o final parece estar se tornando realidade. Os blogueiros pró-guerra finalmente começam a dizer a verdade. O Kremlin perdeu de repente o controle da propaganda. Os primeiros resultados já estão na mesa. Será que finalmente começou o que todos tanto falavam? Vamos ver. Ele passou a ser odiado, começou a ser desprezado e sua política agrada cada vez menos ao povo. E como agora tenho muito tempo livre, vou simplesmente odiar tudo neste país. Até órgãos estatais admitem que a popularidade de Vladimir Putin está caindo. Segundo dados do VTS-ION, a aprovação do ditador caiu para 67%, o nível mais baixo desde 20 de fevereiro de 2022. A popularidade é um atributo de uma sociedade democrática, de um Estado democrático. A Rússia claramente não é assim, ainda mais com as mudanças que viveu desde 2022. As recentes medidas de bloqueio de informação e perseguição a qualquer descontentamento mostram que a Rússia caminha cada vez mais para a autocracia. Portanto, não há índice de aprovação se não houver concorrência. Putin não tem concorrência porque não há eleições livres. E se alguém tenta participar, ou é impedido de concorrer, ou algo pior acontece. Mas o fato é que o fato permanece. Na própria Rússia, ouvimos cada vez mais frequentemente o descontentamento com o governo. E não apenas de usuários comuns da internet, mas também de blogueiros e correspondentes de guerra. A questão não é nem que a Rússia ainda não consiga vencer por razões objetivas. O fato é que a Rússia hoje, falando francamente, não tem, em um sentido global, tal objetivo. O que precisamos ter em mente, pois agora já não existe mais retaguarda segura em quase nenhum lugar do país. E por isso, tanto para a localização de todos os postos de comando, objetos de infraestrutura e em geral para o sistema de defesa aérea do país, a dispersão de recursos materiais, bens, já devem ser formadas exigências completamente diferentes. Agora, com os meios modernos de ataque aéreo, tanto do ar quanto do mar, praticamente todo o território do país é vulnerável a disparos. As críticas voam tanto para a liderança do Kremlin quanto para os comandantes do exército. E chega ao ponto de dizerem que a guerra já nem é necessária e que Kiev eles não querem mais capturar. E acontece que a defesa aérea não está funcionando direito. Idiota. Com a palavra idiotas, não me refiro a todos, mas sim a alguns indivíduos. Estão quase prontos para mandar toda a defesa aérea para lá, sabe? Pronto, vamos entregar toda a defesa aérea pra lá. Eles vão se acertar com os americanos agora e vai ficar tudo bem pra eles, entende? E depois vão perguntar, onde tá a nossa defesa aérea? Toda a defesa aérea tá no Irã e por aí vai, entende? Mas por que começaram a falar tão abertamente e com insatisfação? Como dizem os especialistas, isso é uma gota no oceano. E é por isso que, por enquanto, não se deve levar a sério essa insatisfação generalizada. Bem, primeiro, os correspondentes de guerra foram por muito tempo uma classe privilegiada, uma classe de propagandistas russos, talvez não do mais alto escalão, como, por exemplo, Solovyov ou Kiselyov, mas ainda assim bastante privilegiados. Bem, no fim das contas, ninguém realmente os sustentava, mas permitiam que eles, digamos, lucrassem com temas militares através de arrecadações e publicidade nas redes sociais. Agora tiraram todas essas fontes de renda deles, ou seja, basicamente estão dizendo, pessoal, vocês não são mais tão necessários.
Começa um resmungo silencioso que por enquanto não vira nada mais sério, porque eles têm medo de acabar como Dierkin e outros personagens do tipo. Nas redes sociais dos líderes russos, cada vez mais, podemos ver apelos por protestos, apelos para derrubar o governo ou parar a guerra. Mas se você, por um erro, pensou que os protestos são reais neste país, descarte esses pensamentos. Nesta fase é pouco provável, mas devemos entender que na Rússia, na verdade, nunca ocorrem protestos de fato. Protestos não combinam com a Rússia. Na Rússia, ou acontece uma revolta espontânea ou um golpe na cúpula. E o golpe é mais frequente do que a revolta espontânea. Ou seja, ou é algo absolutamente imprevisível, que pode começar literalmente em qualquer lugar e virar saques e depredações totais, ou as elites decidem que, sem o Putin é mais fácil do que com o Putin, e resolvem tirá-lo de cena silenciosamente. Como já aconteceu na Rússia muitas e muitas vezes, portanto ninguém espera nenhum tipo de protesto. Sem protestos, sem mudanças de governo. Não vale a pena se iludir, mas é importante notar que mudanças na sociedade estão sim acontecendo. Mas quando o pensamento crítico desse povo atingirá o auge para ações reais, ainda não está claro. Por isso, por enquanto, observamos apenas a baixa popularidade do ditador e um enorme nada por parte do eleitorado. Urgente! Trump passou vergonha perante o mundo inteiro. É hora de mandar o vovô para asilo. Até os seus próprios aliados partiram para o ataque. Blogueiros do movimento MAGA atacaram duramente o presidente dos Estados Unidos e agora sem qualquer cerimônia. Um escândalo que pode marcar o início do fim. A retórica mudou drasticamente. Em vez de apoio, um descarte direto para o arquivo político. Trump enlouqueceu? Afinal, será que o fim da era do americano não está chegando mais rápido do que ele mesmo espera? Vocês ficaram chocados com essas previsões? O ego de Donald Trump enterrou o trumpismo e dividiu o movimento MAGA. Com as eleições para o Congresso batendo a porta, o presidente dos Estados Unidos afastou milhões de apoiadores. Se você pudesse dizer algo a Donald Trump, o que diria? Você é um pedaço de lixo desprezível. E quantas vezes você votou nele? 3 vezes. A culpa é minha, eu acho. Provavelmente sou uma idiota. Do amor ao ódio é apenas um passo. E agora os críticos mais ferrenhos de Trump são os trumpistas de ontem e adeptos do movimento MAGA. O presidente não fica atrás, atacando os maiores líderes de opinião no meio republicano, com uma audiência combinada de mais de 40 milhões. Eu sei porque Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens e Alex Jones estão contra mim há muitos anos, porque eles têm uma característica em comum, QI baixo. Eles perderam seus programas e nem são convidados para a TV, porque não interessam a ninguém. Eles são loucos, baderneiros e dirão qualquer coisa por publicidade gratuita e barata. A faísca que incendiou as fileiras republicanas foi a guerra no Irã. Os trumpistas celebraram a brilhante operação do Zewa na Venezuela e tentaram ignorar o caso dos arquivos de Epstein. Mas a nova guerra no Oriente Médio foi duramente condenada pelos isolacionistas e pela ala direita do MAGA. Porque este presidente ou qualquer outro não consegue dizer não a Israel? Basicamente, nosso país está sendo prejudicado pelas ações de Israel e parece que não podemos fazer nada a respeito. Todo americano tem o direito de saber por que um país tão pequeno tem tanta influência em nosso governo. Em relação ao seu ídolo de ontem, os trumpistas usam as mesmas táticas que foram usadas contra o seu antecessor. O movimento MAGA também afirmava que Biden estava sob controle externo. Eles acusavam o Joe de ter problemas mentais. E é por isso que você vê 5 ou 6 vezes por dia. Não, nossa emo, isso já se perdeu, vai se perder pra sempre. Leda total, eu nunca vou permitir que eles tenham esse nível. Sim, nós vamos perder o nível. Eu me perdi com a OTAN, mas vamos continuar na OTAN. E quando você conhece pessoas com demência precoce, é exatamente isso que elas fazem. Basicamente, o presidente está sendo atacado pelo seu próprio monstro de Frankenstein. Os democratas estão apenas observando enquanto os trumpistas acusam Trump de velhice e incapacidade. Chegou a hora, finalmente, de mandar o vovô para asilo, não é mesmo? Isolacionistas batizaram Trump como escravo de Israel. Propagandistas focaram na idade e conspiracionistas manipulam a saúde mental.
A criatura agora luta contra o seu próprio criador. Todos no governo dele, que se dizem cristãos, devem se ajoelhar e pedir perdão a Deus. E parar de adorar o presidente em vez de dar um fim à loucura de Trump. Ele enlouqueceu. E todos vocês se tornaram cúmplices dele. Isso não é tornar a América grande novamente. Isso é mal. A Rússia não estava preparada para algo assim. O punho de ferro japonês atingiu Moscou em cheio. A nova aliança entre Kiev e Tóquio acaba de assinar para Putin a sentença. Nos bastidores, dizem que é a revolução dos drones que apressará o fim de Moscou. Os aliados mais próximos de Putin não sabem como contar o ditador. Os samurais entram no fronte ao lado das forças armadas ucranianas. Zelensky e Takaichi apertam as mãos. Eles finalmente fizeram o que todos comentam em segredo. Não perca os primeiros detalhes. A Rússia protestou oficialmente contra o Japão e convocou o embaixador japonês a Moscou. O motivo foi a nova cooperação entre Tóquio e Kiev em tecnologias de drone. O Itamaraty russo acusou o Japão de atos hostis e de apoiar a Ucrânia na guerra. Trata-se do acordo da japonesa Terra Drone com a ucraniana Amazing Drones, revelado em março. O lado japonês investe na empresa ucraniana focada no desenvolvimento de drones interceptores. O foco é combater drones de ataque e reconhecimento, incluindo os Shahed iranianos usados pela Rússia. Abater mísseis com mísseis é normal, mas abater um Shahed de $30 mil com um míssil de $500 mil é irracional. Isso não é mais aceitável, e as pessoas estão começando a entender isso. Por isso a demanda está extremamente alta. Além disso, a participação do Japão em tal projeto tem um significado especial. Desde a Segunda Guerra, o país segue uma política pacifista e evitou guerras no exterior. Mas com a guerra total na Ucrânia, a Terra do Sol Nascente está revendo seu papel. O Japão já deu bilhões em ajuda à Ucrânia, de apoio humanitário à reconstrução de energia. O Japão vê as áreas ocupadas como tal e se recusa a assinar a paz com a Rússia, porque quer que devolvam Sakhalina e as Ilhas Kurilas. Logo, pode ajudar qualquer país em guerra com a Rússia com o que for, até lançando mísseis. Tóquio também aderiu às sanções e sempre apoiou a integridade territorial da Ucrânia. Agora a cooperação atinge o nível tecnológico mesmo que via empresas privadas. Ao mesmo tempo, a posição política de Tóquio permanece consistente. Em fevereiro de 24, o chanceler japonês confirmou o apoio à Ucrânia, o que a Rússia não aceita. Eles deram um chilique com o Japão hoje cedo, porque o Japão investiu um pouco de intelecto e dinheiro na produção de drones ucranianos. Um pouco. Só um pouquinho. Interessante, talvez mais para eles mesmos. Mas eles nos ajudaram um pouco. Toda essa histeria de que o Japão é quase como se samurais estivessem lutando na guerra ao lado da Ucrânia. Anteriormente, em janeiro de 2024, a ministra das Relações Exteriores do Japão, Yoko Kamikawa, visitou Kiev em uma visita oficial, onde declarou prontidão para fortalecer o apoio e participar de iniciativas internacionais de segurança, incluindo questões de segurança nuclear. Em Moscou, isso é visto como mais um passo para aprofundar o envolvimento do Japão na guerra. Também é óbvio que há pânico na Rússia devido à cooperação entre a Ucrânia e o Japão. No campo dos drones, eles chamaram isso de ameaça à sua própria segurança, e a representante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, descreveu essa parceria como um passo abertamente hostil. O Kremlin declarou cinicamente que os desenvolvimentos de drones ucranianos seriam supostamente alvos militares legítimos. A Grã-Bretanha iniciou uma limpeza feroz no mar. Uma operação especial de Starmer que o mundo aplaude. Londres cortou o ar de Moscou e declarou o fracasso de Putin. Navios russos ancorados, o cenário sangrento do Kremlin nunca pôde ser concretizado. O programa Baixio Atlântico está começando. As tropas britânicas estão sendo colocadas em prontidão total de combate. Os avisos acabaram. É tudo pela Ucrânia. Vocês ficarão chocados. Não percam o mais importante. A Grã-Bretanha expôs uma operação secreta do Kremlin. Ao presidente Putin eu digo, nós estamos vendo você. A Rússia estava conduzindo uma operação secreta envolvendo submarinos em águas britânicas. Ele respondeu ao Kremlin e a Putin, não tiraremos os olhos deles.
Putin gostaria que nos distraíssemos com o Oriente Médio. Mas a Rússia é a principal ameaça para a Grã-Bretanha e seus aliados. As Forças Armadas da Grã-Bretanha monitoraram 3 submarinos russos no Atlântico Norte por mais de um mês, 24 horas por dia. Esse já não é um patrulhamento comum, é uma tentativa de encontrar vulnerabilidades no Ocidente. O ministro da Defesa expôs e trouxe a público uma operação russa que nenhum dos lados havia comentado antes. Está ocorrendo um tipo de confronto subaquático entre os dois países que geralmente passa despercebido pelo público. É interessante que ele levante essa questão por uma série de razões. Ele chama isso, ao que me parece, de uma demonstração de força em termos das capacidades britânicas e aliadas. A Marinha Real trabalhou com os noruegueses, usando aviões de reconhecimento das forças reais, rastreando 3 submarinos. Como disse o ministro da Defesa John Healey, este grupo incluía um submarino nuclear do projeto 971 Chuka-B, bem como 2 barcos especializados da direção principal, de pesquisas em águas profundas. O Chuka-B poderia estar desempenhando o papel de um alvo de distração, para atrair a atenção para si mesmo. E nesse meio tempo, os submarinos estavam operando bem acima da infraestrutura crítica. Um submarino de ataque da classe Akula e 2 submarinos de reconhecimento Gug deixaram as águas britânicas e voltaram para o norte, após as embarcações de reconhecimento passarem algum tempo sobre infraestruturas críticas que nos afetam e aos nossos aliados. A operação submarina da Federação Russa no Atlântico fracassou miseravelmente. A frota britânica expulsou os submarinos russos que estavam realizando espionagem. Nesse caso, o lado britânico pode responder com ações semelhantes. Healey não revelou o que exatamente os submarinos russos tentavam fazer, mas, pelas palavras do ministro da Defesa, fica claro que o alvo eram as comunicações submarinas. Não há evidências de que qualquer dano tenha sido causado. Por esses gasodutos submarinos, passa uma parte significativa do gás que aquece o Reino Unido. Nossas forças armadas são das melhores do mundo. E o público britânico não deve duvidar que este governo fará o necessário para proteger nossa segurança nacional e econômica, onde quer que seja preciso. Ao longo da costa do Reino Unido, especialmente no leste da Inglaterra e no sudoeste do país, há cerca de 60 cabos submarinos que chegam à terra em vários pontos. Por eles passa até 99% do tráfego internacional de internet e telecomunicações, base da atividade bancária global, do comércio e das comunicações. Não hesitaremos em agir e expor as atividades desestabilizadoras da Rússia, que visam testar a nossa determinação. A luta muito ultrapassou a terra e o ar. A Rússia quer minar a estabilidade de outros países. O Reino Unido intensifica seus esforços de defesa, gastando 100 milhões de libras extras em aeronaves de busca de submarinos e lançando o programa Bastião Atlântico para criar forças navais híbridas britânicas. Dirigindo-se diretamente a Putin, Healey disse: Nós vemos vocês. Vemos sua atividade sobre nossos cabos e gasodutos, e devem saber que qualquer tentativa de danificá-los não será tolerada e terá consequências graves. Segundo a embaixada russa em Londres, a agência de propaganda russa TASS negou as declarações de Healey. O governo britânico lembrou que esta não é a primeira atividade do tipo do Kremlin. No ano passado, o navio de reconhecimento Yantar foi detectado perto de águas britânicas. E nos últimos 2 anos, o número de navios russos que ameaçam as águas britânicas aumentou. O Yantar é um dos principais navios usados pela Rússia para ameaçar o Reino Unido e nossos aliados. Nos últimos 2 anos, o número de embarcações russas que ameaçam as águas britânicas aumentou 30%. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, reagiu à contra-operação do Reino Unido. Valorizamos muito a vigilância e a determinação dos nossos parceiros britânicos. Expor as ações maliciosas da Rússia é um dos métodos mais eficazes de combatê-las. Pedimos à comunidade internacional que abandone qualquer ilusão em relação a Moscou. Este regime deve ser contido, isolado e submetido a sanções implacáveis para frear suas ambições agressivas.
Este ano, o Reino Unido reforçou o patrulhamento das águas para conter a agressão russa e proteger a infraestrutura submarina. E continua a monitorar a situação de perto, trabalhando com aliados para rastrear e prevenir qualquer atividade que ameace os interesses britânicos. Um fracasso retumbante a nível global que abalou até o círculo mais íntimo do Kremlin. Putin e Kim Jong-un entraram em um confronto acirrado e a repercussão já se espalha pelo mundo todo. Será que a aliança de fachada dele está finalmente desmoronando? As portas se fecharam para Moscou de forma abrupta e sem chances de reverter a situação. O plano ambicioso de tornar a Coreia do Norte uma vitrine turística para os russos ruiu diante de nossos olhos. A imagem de propaganda está se desfazendo e fatos que tentaram esconder por tanto tempo estão vindo à tona. Onde ocorreu o erro, quem enganou quem, assediu que tentaram manter fora das câmeras, não perca! Os aviões voam, mas não há passageiros. Voos diretos de Moscou a Pyongyang, lançados em 2025 como um projeto turístico ideológico, na prática foram voos apenas para constar. Os russos foram os primeiros estrangeiros autorizados a entrar no novo resort em 2025. A primeira excursão ocorreu em meados de julho e, pelo visto, não teve muitos participantes. Lá, por 2 dias, fomos os únicos, absolutamente, e depois chegaram os moradores locais. E claro, foi muito estranho ver todo o resort funcionando para apenas 13 ou 15 pessoas. Em apenas 6 meses foram 9 voos, e como admitem fontes próximas à companhia aérea, praticamente não há turistas a bordo. Para perguntas sobre a ocupação dos voos, a resposta foi quase uma piada, às vezes há assentos ocupados. Uma impressão semelhante teve a jornalista do Kommersant, que faz parte do grupo de Lavrov. Ela descreve ruas desertas e, provavelmente, turistas norte-coreanos falsos. A vantagem aqui é que não há turistas. Tipo, quando você vai para Tailândia, por exemplo, e encontra Moscou inteira lá, por assim dizer. Ao mesmo tempo, formalmente, existe um fluxo para a Coreia do Norte. Quase 10 mil viagens no ano de 2025. Mas se olharmos de perto, a situação se torna bem menos impressionante. Cerca de 1.000 visitas de negócios. Outros 5.000 são turistas, mas a maioria em grupos organizados, que não viajam por Moscou, mas por Vladivostok, em voos da companhia aérea norte-coreana. E quase todo esse fluxo é controlado por uma única operadora de turismo. Ou seja, a ponte direta de Moscou, na qual se apostava, revelou-se simplesmente desnecessária, embora as expectativas fossem completamente diferentes. As autoridades russas promoveram a Coreia do Norte como alternativa aos destinos ocidentais fechados. A abertura da rota aérea foi chamada de evento histórico, garantindo que o fluxo de turistas só aumentaria. Para isso, até abriram um novo resort Wonsan-Kalma, que é especialmente voltado para os russos. Sabe, eu ainda não acredito que tem um resort de praia de luxo na Coreia do Norte. Vocês conseguem imaginar isso? Este é o próprio resort Wonsan-Kalma, que o Kim Jong-un inaugurou pessoalmente. Lá longe os coreanos estão gritando, e onde está vazio estão os estrangeiros. Aquele barqueiro ali está nos vigiando. Tenho medo que ele acabe apitando lá. Mas o entusiasmo não aconteceu. 5.000 turistas por ano é um número que contrasta muito com os quase 7 milhões de russos que escolheram, por exemplo, a Turquia. Os motivos não são apenas o exotismo do destino. Uma viagem à Coreia do Norte é um tour estritamente organizado, sem direito a deslocamentos independentes. Os turistas são acompanhados por guia. O programa é planejado com antecedência. Não é permitido desviar dele. Na verdade, não são férias, mas um roteiro cuidadosamente controlado. E, considerando tudo isso, a ideia de passar as férias nessas condições não inspirou a todos. Às vezes irrita o fato de que os guia e o camarada major ficam cochichando o tempo todo. Eu sempre suspeito que seja por minha causa. Eles têm uma certa paranoia. Este é um caso raro em que se consegue apenas ficar parado com a cidade da Coreia do Norte ao fundo. Normalmente todos me vigiam, ficam de olho. No entanto, o projeto não foi cancelado. Em 2025, o Estado destinou mais de 120 milhões de rublos para a rota aérea, dos quais dezenas de milhões foram para a companhia aérea operadora. E mesmo com a ocupação quase nula, os voos estão prontos para continuar, se houver necessidade estatal. Como resultado, surge um paradoxo. O destino existe, os aviões existem, o dinheiro existe, mas não há demanda. Oi, vocês ouviram? Pessoal, nós gravamos o som.
Eu não sei o que é isso. Lançamento de foguetes? Ou alguma outra coisa. Segundo rumores, há um campo de testes de mísseis aqui perto, mas os guias não dizem nada. Ficam calados como túmulos. Ah, sim, e aqui parece que aconteceu o que eu temia. Bastou a gente se aproximar alguns metros da praia coreana para começarem a expulsar as crianças. Olha, esse homem está expulsando as crianças para que a gente não tenha nenhum contato com elas. Parece que os russos não apreciaram a iniciativa e, em vez de um roteiro exótico de um isolamento para outro, preferiram opções de férias mais comuns. Por hoje é só. Com você estava eu, Darina Hutsko. Mais notícias bombásticas em nossa próxima edição. E, por enquanto, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!